Agora eu vou falar de outro assunto que diz muito respeito à visão de vida, tá? Todas as vezes que uma mãe tem um aborto, seja ele espontâneo ou provocado, parte da vida dessa mãe ela é retirada. É como se ela ficasse com um pedaço a menos em vida. Então, todas as mães que perdem um filho precocemente, que tem um aborto, a criança morre quando é pequena por algum acidente ou doença, esse aborto provocado ou espontâneo, a mãe morre também, uma parte dessa mãe morre também. Então, os filhos que estão vivos, eles não têm uma mãe 100%, eles não têm uma mãe integral. E isso faz muita e muita falta para os filhos. Geralmente, nas famílias que têm um aborto, as pessoas têm dificuldade para enxergar a vida, o propósito de vida, têm dificuldade em enxergar as possibilidades que a vida apresenta. Por quê? Elas estão presas a essa mãe que não é uma mãe integral. Elas estão presas a essa mãe que tem uma dependência muito grande afetiva. E, às vezes, ela não reconheceu essas crianças que não estão mais ali. E a mãe, ela precisa honrar essas crianças que morreram, tá? Porque senão ela não consegue ser uma mãe 100% dos filhos que estão vivos. E aí, no caso de aborto, tem a situação que a mãe conta para as pessoas que abortou, conta para os filhos que também abortou. Então, nesse momento, o reconhecimento é mais tranquilo. Então, as pessoas que vêm depois desse aborto, ou que vêm antes do aborto, elas conseguem entender um sentimento que procede dessa questão do aborto, tá bom? Então, assim, que é sempre a falta de alguém, é sempre uma carência muito, muito grande. Então, fica naquela busca incessante de alguma coisa, daquele vazio, daquele buraco que está aberto, e muitas pessoas elas vão para a bebida, vão para as drogas, ficam compulsivas, porque é um vazio a ser preenchido. Então, assim, é essa ausência, né? Essa busca pela atenção da mãe, e a mãe não consegue ter equilíbrio. Às vezes, até mesmo para ficar com os filhos que ficaram ali vivos. Aí essa mãe guarda para ela esse segredo corrói as pessoas, acaba acontecendo determinadas coisas. Mas por quê? Imagina só você ter que guardar para você, não poder compartilhar com ninguém que você tirou um bebê, que você abortou, que você provocou um aborto. Há 20, 30 anos atrás isso aconteceu. O aborto ele não é tratado como ele é tratado hoje. Hoje a mídia pega pesado nessa questão do aborto. Hoje a mídia tem uma influência extremamente pesada em relação a isso. Mas naquela época não. Então, essa pessoa guardou e não pode compartilhar o resultado. E o resultado é o quê? O sofrimento. A pessoa teve um aborto e todo mundo sabe. E para os filhos lidar com isso ainda continua muito difícil. Pelo fato de ter que dar uma mãe que não está ali 100%. Eles vão ter que conviver com ela que ela não está 100% ali presente. O aborto, ele tira a disponibilidade da mãe. E o filho fica olhando para sua mãe, a filha fica olhando para essa mãe e começa a perder as forças, porque nós honramos o nosso pai e a nossa mãe, não é verdade? Então, como é que a pessoa pode ser feliz? Como é que ela pode ter isso na vida? Como é que essa pessoa pode olhar a vida se a mãe não consegue olhar? Se a mãe está presa a essas mortes? Se a mãe também faz parte de cada filho que morreu, tá? E ela também passa a morrer um pouco a cada dia. Ela não consegue ser a mãe integral dos filhos que ficaram vivos. Então, uma conversa, tá bom? Um diálogo com a sua mãe a respeito disso pode auxiliar muito. E receber no seu coração esses seus irmãos, tá? Ou essas crianças que se foram. Talvez a sua mãe precise desabafar e conversar sobre essas questões, e isso pode ser o princípio da cura. Então, quando eu não estou conseguindo olhar para a vida, eu vou olhar mais profundamente o meu sistema familiar. Eu vou entender aquilo que está me impedindo de olhar para a vida. Então, vamos lá, uma pergunta para vocês novamente. O que te impede de olhar para a sua vida? O que te impede realmente de olhar para você com amor, de parar um pouco e começar realmente, sistemicamente, a observar mais como que é a sua vida, como que você está hoje atualmente, como tem sido essas guerras mediante a sua mãe. Será que você consegue compreender totalmente a sua mãe, consegue ter essa compreensão das dores que ela passou, desse vazio que existe dentro dela? É necessário ter essa observação para que assim você desenvolva até mesmo um conhecimento de si mesmo. Esse vazio, tá? Esse vazio que está aí, infiltrado, muitas das vezes, precisa de uma observação melhor. O que te impede de olhar para essas possibilidades, esse tempo de mudança?
O que te impede de olhar para aquilo que você tem efetivamente, tá? O que você tem efetivamente na sua vida. O que está te impedindo, tá? Porque muitas pessoas elas não querem parar para olhar isso. Então essas perguntas você precisa fazer para você mesmo e responder, sem julgamento, sem ficar se culpando, sem nenhum critério, tá bom? Outra questão relacionada à mãe, olhar para a vida, né? Observar isso para a vida da mãe, é o relacionamento dela com o nosso pai. Tá? Como é que foi ou como é que é esse relacionamento? Isso vai interferir na sua visão de vida, isso vai interferir da forma de como você recebe a vida. Será que foi uma situação de sofrimento? Será que ela precisou aguentar alguma coisa para continuar casada? Digamos que você vivenciou isso e olhou, tá bom? E trouxe isso para os seus relacionamentos. Que influência o relacionamento do seu pai com a sua mãe tem a ver com você? Quais são as repetições que estão na sua vida? Então, quando você olha para sua mãe, que influência isso tem no seu relacionamento? Que repetições você pode estar tendo da sua mãe no seu relacionamento afetivo, no que você tem hoje? É muito provável que o homem, ele tenha essas repetições, tá? Dos padrões da mãe. Sempre muito aquela questão de mudar de esposa, de trair e outras coisas mais. Muitas vezes vem essa repetição no quadro que ele via e que ele continuou vivenciando ali, até mesmo antes dele nascer, até mesmo na infância, na adolescência. É necessária essa observação. Então, assim, e é muito provável que a mulher, o homem, ela tenha essas repetições realmente dos padrões. Então, como é essa situação? Como é olhar para o relacionamento que você tem hoje? É olhando para o relacionamento que seus pais tiveram, aquilo que você presenciou, tá bom? Isso também gera um olhar para a vida de uma pessoa totalmente distorcida. Ah, Francisco, será que isso tem solução? Tem solução sim, tá bom? É você entender que a sua mãe tem as escolhas dela e que ficar com o seu pai foi uma escolha dela e o relacionamento deles é o relacionamento deles. O que ele escolheu, tá? E o que ela escolheu é uma coisa delas, foram escolhas delas. Você não precisa carregar isso com você. O seu relacionamento é o seu relacionamento, é o que você escolheu. Então, assim, para se desvincular desse sofrimento é fundamental para prosseguir sua vida. Entender que a mãe tem o direito de escolher também é fundamental para a vida. Você precisa parar um momento e se desvincular. Se você está em algum relacionamento abusivo, alguma situação contrária, é necessário que você observe o relacionamento da sua mãe com o seu pai, ou do relacionamento da sua mãe, de como ela trata o seu pai, independentemente de você conhecê-lo ou não, ou de conhecê-la ou não. É necessário que você perceba isso no seu sistema. Então, quando o filho ele olha para uma mãe depressiva e a mãe fica continuamente olhando para a morte o tempo todo, porque a depressão ela é olhar para a morte, né? A pessoa não aceita a vida que ela tem, ela não aceita aquilo que foi ofertado para ela pela vida. Ela entra num processo de tristeza profunda, onde não tem ninguém, tá? Ninguém pode agradar, nada que fazem por ela consegue agradar. Nada nem ninguém consegue reverter a situação de quando uma mãe ela está olhando para essas mortes, tá? Ela começa a olhar para a morte dessa forma. Então, o que acontece aqui? Você olha para a tua mãe e ela está naquele estado depressivo. A tendência do filho nessa situação é também olhar para a morte. E a frase que procede isso, né? É a frase que embasa isso eu sigo você, por amor eu sigo você. Então você começa a observar alguns pais ou mães que tiveram depressão e, consequentemente, o filho acaba tendo também. E isso tudo é feito por amor. Então, às vezes, você atende uma cliente muito depressiva, ela não tem vontade de viver, ela não tem forças para viver, tá? E essa força é muito voltada a aborto, a essas questões. Então, quando é feito um estudo detalhado, quando eu estou fazendo atendimento também, né, eu percebo que a mãe possui essa questão de depressão profunda, e através dessa questão profunda, a mãe não consegue dar suporte para o filho. Não porque ela quer fazer isso, é porque ela se encontra numa situação de tristeza muito profunda, de tristezas que às vezes é até avassaladora. Então, porém, nós percebemos isso na nossa mãe, nós não conseguimos ajudar, não é possível para um filho ajudar essa mãe nesse estágio. Por quê? Dentro do sistema, ela não vai ter forças para ajudar nela mesma. E toda tentativa de auxílio, ela é totalmente frustrada.
Então, por mais que um filho tente tirar a mãe desse estado depressivo, o que ela vai colher é frustração sempre, porque ela não tem força, porque sistemicamente eu recebo minha mãe. E quando minha mãe está nesse estágio de tristeza profunda, eu não consigo auxiliar, eu não consigo ajudar. E mesmo que não seja consciente, eu começo a seguir a minha mãe. Por amor a ela, eu começo a fazer as mesmas coisas que ela. O resultado disso são adultos tristes, depressivos também, com síndrome de pânico, com doenças degenerativas. São pessoas que não conseguem olhar para a vida, encarar a vida com gratidão, com amor, com felicidade. Mas não é culpa delas, tá? Elas estão seguindo o padrão da mãe. Na verdade, não tem nenhum culpado. Cada um vai fazer aquilo que aprendeu a fazer. Será que tem uma solução? Tem sim, tá? A solução vai ser sempre olhar para a mãe, entender que a história que ela tem é dela e ela tem forças para passar por aquilo, tá? Você precisa fazer o seu papel de filho e se desvincular do sofrimento e começar a olhar para a vida com mais gratidão. Nós nascemos para olhar para a vida e reverenciar a força que essa mulher teve para nos trazer também ao mundo, para nos dar a vida e para permitir a nossa vida. Então, a atividade realmente de hoje é uma observação. Você vai observar sua mãe e vai identificar aquilo que a sua mãe hoje não consegue fazer ou não conseguiu fazer e aquilo que ela tem como dependência, não é? Tem pessoas que perderam a mãe logo quando nasceram, então é preciso honrar essa força que ela teve para poder ter você, te dar a vida, precisa honrar essa força. Então, se você está vivo agora, é porque teve um momento dessa força, mesmo que fosse as últimas forças que restavam para essa mãe, ela realmente dedicou toda a você para que você viesse ao mundo. Então, aquilo que ela tem de fraqueza, muitas vezes, alguns vacilos, vulnerabilidade, isso precisa ser honrado e respeitado dela como pessoa, como humana, tá? Então, aquilo que ela não conseguiu alcançar como pessoa, agora você pode enxergar. Então, é preciso que você olhe para essa situação e você fale assim, tá bom? Mãe, eu digo sim para você. Mãe, você é forte para enfrentar essa situação. Mãe, você é a mãe certa para mim. Isso vai fazer muita diferença. E aí depois você vai fazer outro exercício, olhando o que você repete, que é da sua mãe. Que situações que você está repetindo na sua vida, que são situações que a sua mãe vivenciou, vivencia. E você vai fazer outra frase dizendo assim: mãe, eu me desvinculo desse sofrimento. Eu deixo para você o que é seu e pego aquilo que é meu. Eu prossigo olhando para a vida e para a prosperidade. E aí você verá quantas coisas irão mudar. Faça isso sempre até você perceber esse alívio total, ficando com aquilo que é seu e dando aquilo que é da sua mãe para ela.